Abra sua Bíblia. Antes disso, lembrar os irmãos que no próximo domingo haverá a ceia do Senhor. 19 horas. Então, abra sua Bíblia em Números, capítulo 12. Números, é o quarto livro, hein? Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Quarto livro do Pentateuco. Números capítulo 12, diz o seguinte: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que ainda no ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou por Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém. Então vamos lá. Eram 3 irmãos: Moisés, Arão e Miriam. Dos 3, a mais velha era Miriam. Depois era Arão e o mais novo era Moisés. Só que Moisés era o líder, né? Moisés tinha sido chamado por Deus, Deus tinha colocado Moisés na liderança. E aqui e é bom a gente observar os detalhes, porque diz aqui: falaram Miriam e Arão contra Moisés. O primeiro nome que aparece é Miriam, né? Então, tudo indica que quem tomou a iniciativa de falar mal de Moisés foi Miriam. Falaram mal de Moisés. E aí, o motivo deles falarem mal de Moisés
é porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita. Literalmente na Bíblia, a mulher cuxita é uma mulher negra, né? A palavra cuxi, ela é traduzida o etíope, né? Cuxi, o etíope, hoje é a África, né? Então, há muita controvérsia sobre quem era essa mulher com quem Moisés casou, mas assim, a grosso modo, sem entrar e aprofundar na discussão, eu acredito que era uma mulher negra. Talvez não totalmente negra, né? Porque até os egípcios é um povo que está na África, mas não são totalmente negros. Mas era uma mulher cuxita, ou seja, negra. Não era do povo de Israel. Então, durante muito tempo eu pensei que essa mulher, ela era uma outra mulher, né? De um segundo casamento de Moisés, porque a primeira esposa de Moisés foi Zípora, a filha mais velha do sacerdote de Miriam, chamado Reiel ou Jetro. Agora, quando fala aqui que ele tinha casado com a mulher cuxita, há várias interpretações. Às vezes eu cheguei a pensar que essa mulher cuxita era a própria Zípora, só que Zípora era midianita. Midianita era descendente de Abraão com uma concubina. Mas o certo é que alguns acham que era um segundo casamento mesmo, né? Que além de Zípora, muito tempo depois, Moisés, ele contraiu o matrimônio com essa mulher cuxita, ou seja, uma mulher negra. O certo é que eu acredito o seguinte, irmãos, o motivo, né? Esse motivo, porque Miriam e Arão falaram mal de Moisés, é irrelevante para a lição moral do texto aqui. Porque na verdade, quando Miriam tomou a iniciativa de falar mal de Moisés, ela estava revelando o caráter dela. Alguns acham inclusive que um dos motivos é que essa mulher que Moisés contraiu o matrimônio poderia ser rivalizar com Miriam na influência, né, na liderança do povo, porque Miriam, ela tinha um status, né, no meio do povo. E aí, quando Moisés contraiu o matrimônio com essa outra mulher cuxita, Miriam pode ter tido ciúmes, né, de perder parte da influência dela, e aí ela falou mal de Moisés. E eu acredito que Miriam falou mal de Moisés para Arão, que era seu irmão. E aí vem aqui o perigo, né? Eu acredito que Arão não tinha nenhuma intenção de falar mal de Moisés, mas como a irmã dele mais velha começou a falar mal de Moisés, porque ele tinha contraído o matrimônio com essa mulher cuxita, Arão pegou corda e não rejeitou, né? Não repreendeu até a sua irmã, né? Porque já imaginou aquele cara, quando tem pessoas que começam a falar mal de alguém, ela procura alguém para ouvir, né? Procura algum ouvido para ouvir. Às vezes nós queremos ser muito educados e não falamos nada, ficamos ouvindo, né? Emprestamos nosso ouvido para que alguém fale mal do líder. Mas é mais seguro repudiar logo essa tentativa, porque todo o texto aqui mostra que o Arão, de certa maneira, ele foi passivo, não foi ele que iniciou essa fala mal de Moisés, né? Ele apenas quis ser simpático com Miriam, né? E aí ele, de certa maneira, quem cala consente, né? A Miriam estava falando mal do líder e foi falar para ele, e ele calou-se e consentiu. E eu digo aqui, o motivo por que aconteceu isso era só uma desculpa. Só que não era só isso não. O texto revela que também Miriam estava incomodada com a liderança de Moisés, né? Porque ela disse assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Ou seja, tem muita gente, eu vi até pastor dizer assim: na igreja todo mundo é igual. Num certo sentido todo mundo é igual, mas no outro sentido não é.
né? Assim, ó, o Moisés quer ser o líder, né? Moisés está aí sendo na liderança, ele está sendo o chefe aí, e nós aqui que somos irmãos dele, nós também temos direito, né? Vamos fazer aqui o que a mesma autoridade que Moisés tem. A Miriam deve ter dito: eu também tenho, tu também tem, Arão. Então nós somos todos iguais aqui. Não tem essa do Moisés ser o manda-chuva, né? Ser o cara que comanda, até porque ele é o mais novo dentre nós aqui. Só, irmãos, que tem um negócio aqui, ó. Essa expressãozinha aqui, no final do verso 2: e o Senhor o ouviu. Já imaginou isso, irmão? O Senhor ouviu. Não sabemos se a Miriam estava falando mal de Moisés dentro da casa dela, dentro da casa do Arão, ou se era fora de casa, na rua. É possível que ela estava falando até baixo para o Arão. Só que Deus tem um ouvido aguçado. E assim, o Senhor o ouviu. Eu pergunto a você que está aqui hoje aqui, né, porque o que você tem falado dentro da sua casa a respeito da liderança da igreja, você já imaginou se Deus está ouvindo? Às vezes não pensa, né? Mas Deus ouviu, Deus ouviu. E quando Deus ouviu aqui, Deus tomou a iniciativa. Aqui é dito que Moisés era muito manso, o homem mais manso sobre a terra naquela época. E naturalmente Moisés não ia fazer nada. Se dependesse dele, ele deixou rolar, né? Só que Deus não é assim. Deus chamou para si a responsabilidade. Aí diz aqui: e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Deus chamou os três irmãos: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Deus chamou os três irmãos, né? Deus chamou para uma conferência, para uma audiência, para uma conversa disciplinar, os três irmãos. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. Agora imagine nós como estava agora o coração de Miriam e de Arão, né? Porque Deus agora chamou só os dois. Vocês dois, Arão e Miriam, saiam aí da tenda, vem aqui onde eu estou. Eu só me lembro do meu pai, né? Valdir, venha cá. Eu já ia me tremendo todo, porque eu sabia que o pau ia quebrar nas minhas costas. Então, irmãos, diz aí. Aí Deus disse para Arão e Miriam: olha só, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, agora veja, irmãos, o que Deus disse, olha: porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Eu fico me perguntando assim, que nessa hora Arão e Miriam deviam estar tremendo já dos pés à cabeça. Por que vocês não tiveram temor, não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Ou seja, Deus está dizendo: olha, Moisés não é igual a vocês, não é igual a nenhum aqui. Deus dizendo para ele: Moisés é meu amigo, Moisés tem intimidade comigo. Então por que vocês não tiveram medo de falar contra Moisés? Aí diz aí, olha só: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Essa aqui é a ira de Deus, né? Será que a ira de Deus só funcionava no Antigo Testamento? Será que a ira de Deus está mencionada no Novo Testamento? Irmãos, quando a Bíblia fala em salvação, que Jesus veio salvar, é nos salvar da ira de Deus. A teologia da ira de Deus tem sido omitida.
Hoje só se fala muito do amor de Deus, né? Mas aqui, a ira de Deus se acendeu contra Miriam e contra Arão. E aqui, contra eles, contra os dois. E Deus se retirou. Deus não quis mais nem falar. A ira de Deus se acendeu, ele retirou-se. A ira de Deus é como um fogo. Enquanto isso, Moisés não falou nada, estava só na dele lá. Ele nem ia fazer. Afinal, os irmãos dele, né? Só que Deus não. Aí vem: a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, é branca como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Eu percebo que ultimamente aqui nós temos falado muito sobre lepra. A lepra de Naamã, a lepra no Novo Testamento. E agora aqui, por acaso, Miriam ficou leprosa instantaneamente. Deus não falou nada. Eu me lembro do rei Uzias. Quando o rei Uzias, ele entrou no templo para oferecer incenso, coisa que ele não tinha direito de fazer, era só para os sacerdotes. Os sacerdotes o repreenderam, e aí ele se indignou contra os sacerdotes. Aí a Bíblia diz assim: indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra nasceu na testa dele na mesma hora. O castigo de Deus foi ali instantâneo, fulminante. E agora a mesma coisa, irmãos, aconteceu aqui com Miriam. Ficou leprosa, branca como a neve, instantaneamente. Agora, nós sabemos que Deus é justo, né? A pergunta é: por que Arão também não ficou leproso? Foi só Miriam. Porque Deus sabia que a culpa era de Miriam. Deus sabia que foi ela que tomou a iniciativa. É ela que estava incomodada com Moisés. É ela que desejava ter autoridade, estar no mesmo nível que Moisés na autoridade espiritual. E Deus sabia que ela era culpada. Portanto, só ela foi castigada. Ficou leprosa. Eu até me admiro, irmãos, que ela não tenha morrido, porque Deus poderia tê-la fulminado. E ela poderia ter caído instantaneamente morta ali. Mas Deus foi até misericordioso, porque Ele só permitiu, Ele lançou a lepra em Miriam, instantaneamente, ela ficou leprosa. E aí a gente percebe aqui, irmãos, que apesar de que Arão não era o principal culpado, acredito que ele foi conivente com aquela atitude da irmã dele, mas a gente vê que Arão se arrependeu, Arão se humilhou. E nós não vemos em nenhum momento aqui nenhuma atitude de arrependimento da parte de Miriam. Ela não tomou nenhuma atitude de arrependimento, mas o Arão tomou. Veja só: por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Isso foi o Arão que falou com Moisés, ele não falou nem com Deus. Que apesar que ele era o sumo sacerdote, mas ele não teve coragem de falar com Deus porque estava em falta. Mas falou com Arão, com Moisés. Então nós vemos na atitude aqui de Arão, arrependimento, né? Ele teve medo, ele intercedeu pela sua irmã, não foi nem por ele intercedeu pela sua irmã Miriam. E aí, irmãos, eu fico aqui pensando aqui entre nós aqui: será que tem alguém aqui que anda falando mal da liderança? Porque se tiver, eu digo sempre que quando nós éramos de outro movimento, não se falava muito nesses pecados que trazem consequência grave para a vida do crente. Um deles é esse, né? Fala mal da liderança. Aí o castigo vem. E às vezes aquela palavrinha que você libera na sua casa, Deus ouve.
aí a disciplina da parte de Deus vem. Então eu estou falando para o bem aqui de todos nós, né? Cuidado com as palavras que você vai liberar, que saem da sua boca contra a liderança da igreja. Eu digo isso por mim mesmo. Os meus líderes, os líderes que eu conheci, quando eu vou falar deles, eu boto a mão na boca, porque eu tenho medo de falar desrespeitosamente contra eles, porque eu sei que o castigo vem. Isso é autoridade espiritual. Deus tem o maior zelo pela autoridade espiritual. Pessoas que Ele dá autoridade, até do diabo Deus não permite que se blasfeme, porque a autoridade que o diabo tem é diretamente dada por Deus. Se Deus quisesse, tirava na hora. O Novo Testamento diz isso, né, que os crentes sem sabedoria daquela igreja falavam mal dos anjos, que eram maiores, né? E chega Tiago, aliás, Judas diz assim: quando Satanás disputava pelo corpo de Moisés com o arcanjo Miguel não teve coragem de repreender Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Mas ele mesmo não teve coragem de repreender por causa da autoridade espiritual. Então, irmão, na igreja, a autoridade espiritual é delicado. Por isso que no avivamento que nós tivemos recentemente, o pecado mais grave chama-se rebeldia. Porque o pecado da rebeldia, de falar mal da liderança, é o que Deus julga com maior gravidade. E o castigo vem na hora. Às vezes nós estamos passando por determinada dificuldade e não sabemos que pode ter sido uma palavrinha que nós liberamos contra a liderança da igreja. Eu estou falando isso não é para repreender os irmãos, é para o bem dos irmãos, né? Para serem prudentes antes de abrir a sua boca para falar mal da liderança. Coloque a mão na boca para o seu bem e para o bem da sua família. Aí aqui vai. Moisés, eram os irmãos dele que estavam vendo aquilo ali. E Moisés intercedeu. Moisés pediu a Deus para retirar o castigo de Miriam. Olha o que Moisés diz: clamou por Moisés ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Irmãos, anteriormente Moisés já tinha feito esse tipo de oração e Deus atendeu na hora. Só que agora Deus não atendeu a oração de Moisés. Você vê que Deus ficou tão indignado que ele não atendeu a oração de Moisés em favor da irmã dele. Aí Deus disse, olha, ela vai ficar 7 dias leprosa, com todas as consequências da lepra, que era ficar excluída do convívio social, fora do arraial. O arraial, a comunidade de Israel, era um corpo espiritual. E quando a pessoa era excluída desse corpo espiritual, como a igreja, né? A eclésia, a igreja, que é os chamados para fora do mundo, constitui um corpo, que é o corpo de Cristo. E quando alguém é excluído desse corpo, ele fica novamente à mercê de Satanás. Então Miriam, durante 7 dias, ficaria segregada, fora do arraial, sem poder entrar no arraial, na comunidade. Eu acredito que foram 7 dias difíceis para Miriam. E ela teve que ficar fora do arraial. Perdeu a comunhão com a comunidade e atrasou a caminhada do povo durante 7 dias, porque durante 7 dias o povo ficou acampado ali sem poder avançar. E somente depois dos 7 dias é que ela ficou curada da lepra. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Hazerote, e acampou-se no deserto de Parã. Aqui, irmãos, entra os passos de fé. Os 7 dias que Miriam passou excluída do arraial, são os 7 dias dos passos de fé aqui. Pode ser que o problema que você esteja enfrentando
seja até por causa disso, né? Porque você falou mal de alguma liderança aí, você pronunciou palavras que não deveria, afrontou a autoridade de Deus delegada, e aí o mal que pode você estar procurando livramento aqui, pode ser em decorrência disso. Que uma boa notícia é que depois dos 7 dias, terminou o castigo de Miriam. Quem sabe essas 7 quintas-feiras que você está vindo aqui, é em sinal de arrependimento também, porque é preciso haver arrependimento, possa ser o remédio para a sua cura. Então agora eu quero orar, né, pelos irmãos que estão do segundo passo de fé em diante, e por aqueles que irão começar hoje. Pode vir à frente que nós iremos orar.